Bom dia. Vamos ver o pessoal chegando. Tá um frio em Pedra Bela. Bom, as pessoas vão chegando aí. Esse tema eu acho bem interessante trazer, porque para mim é até uma surpresa a quantidade de pessoas que me perguntam sobre ele. E aí por isso que eu resolvi trazer esse áudio agora, esse vídeo, realmente pelo interesse que tem no assunto, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Carvalho Alves, minha formação é de médica veterinária e ali chegando. Bem-vinda, irmã. E nas minhas horas possíveis aí, eu fiz algumas formações, entre elas constelação familiar, entre outras aí, né? Que eu tenho realizado aí como médica veterinária e como terapeuta holística também. Então, nesse assunto dos animais, toda vez que o povo me vê constelando animal, eles me fazem essas perguntas. Então, para dar um resumido, eu resolvi fazer um vídeo explicativo aí para todo mundo sobre esse assunto, para ver se ajuda em ampliar essas percepções. São percepções íntimas, tá? De uma observação de mais de 20 anos trabalhando com os animais. E até o meu próprio coração, ele floresceu aí para essas orientações superiores que vieram dessa biblioteca viva a qual o ser humano é, né? Então, cada ser humano que está na vida, cada ser humano que está caminhando nessa jornada física, a espiritual, ela geralmente ela está mais florescida, né? Ela não tem tantas resistências mentais como no espaço físico, mas todo mundo que está no físico é uma grande biblioteca viva. As informações elas estão todas aqui dentro, elas estão todas dentro do Sagrado Coração. E muitas das vezes a gente acaba vivenciando algumas coisas como plantas de poder, como renascimento, como constelação, para que essa biblioteca viva possa florescer, para que a gente possa acessar os livros do nosso interior. E comigo isso é muito fácil, entendeu? É muito real e muito verdadeiro para dentro de mim, assim. Então, dentro do meu mundo, do meu universo interior, as informações elas chegam de uma forma muito fluida. Então, por isso que eu trazer esse tema para mim é uma grande surpresa, porque eu achava que todo mundo tinha acesso a esse tipo de conhecimento, porque na minha simplicidade ele faz parte do meu dia a dia e faz parte do meu convívio com os animais. Então, vamos no ponto do ponto, né? Sem muitos rodeios, sem muito floreio, para esse vídeo ser bem na síntese mesmo. O que acontece com os animais? Os animais eles vieram no planeta para eles aprenderem com a humanidade. Eles vieram para estar aprendendo conosco os valores e a consciência e todas as virtudes do que é o reino hominal. O reino hominal ele está para todos os reinos como um guardião planetário. Nós deveríamos guardianar, entendeu? Todos esses reinos, nós deveríamos proteger os reinos para que eles pudessem crescer em sua plenitude, para que eles pudessem alcançar a sua máxima, né? Infelizmente, em algum momento da nossa trajetória humana, houve um grande equívoco e aí nós deturpamos, nós entramos num grande equívoco e nós trouxemos as memórias de dor, as crenças limitantes e nós começamos a nos esquecer de quem verdadeiramente somos. E agora a gente está resgatando essa lembrança. Então, os animais, falando especificamente do reino animal, ele veio para realmente aprender o que é o reino hominal, como que a gente age dentro do reino hominal, em consciência, em virtude, em amor incondicional, em irmandade, em troca de consciência. Só que, infelizmente, como esquecemos de quem somos,
nós estamos realmente numa frequência baixa, nós estamos vibrando frequências de muita pouca consciência. E nós estamos trabalhando para que isso seja revertido, mas até lá os animais vieram realmente para aprender conosco. Como nós nos equivocamos e nós estamos agora em várias memórias de dor, em memórias de dor da infância, do nosso DNA, de crenças limitantes que estão aí reverberando há mais de 10 mil anos do Homo sapiens, nós criamos realmente várias defesas, nós criamos várias resistências para estar lidando com a dor. Então, quando a gente não lida com a nossa dor, quando realmente a gente por realmente um momento de sobrevivência, por ser muito doído e a gente não ter recursos, nem consciência, nem uma força interior e nem a conexão com Deus, essa conexão com algo superior, a gente não consegue receber o impacto da dor. A gente realmente encontra várias distrações, como shopping, como bebida, como vícios, como televisão, para que a gente não tenha acesso à nossa dor. E quando a gente faz isso, a gente leva essa dor para a nossa memória. A gente coloca ela no nosso inconsciente, muito bem guardada por todas as nossas defesas e as nossas resistências. Só que quando nós fazemos isso, o nosso inconsciente, ele busca liberação. Ele busca realmente que ele tenha voz e que ele ganhe espaço para que ele possa ser liberado e a gente tenha uma cura plena e uma cura permanente e, de fato, a gente resgate tudo que nós podemos ser como seres humanos. E aí o nosso inconsciente, ele tenta encontrar várias portas, várias passagens. Por uma questão de colaboração e por uma questão de amor próprio, todos os reinos percebem isso. Eles percebem a doença do homem, eles percebem como que nós estamos confusos, como que nós estamos perdidos dentro do nosso papel de guia espiritual, de guardião espiritual desse planeta. Então eles vêm em colaboração conosco, eles saem do papel ao qual eles vieram executar no nosso plano, realmente no Projeto Terra, e ficam à disposição e em colaboração com o homem para que o homem possa receber essa cura. Daí o que acontece com os animais? Os animais saem do papel deles, que é o papel de realmente de só ser animal, de poder realmente curtir o dia, viver o sol, viver a lua, comer, brincar, correr. Eles saem desse papel e eles sintonizam, eles canalizam, eles vão somatizar esse nosso inconsciente, eles vão trazer o nosso inconsciente de dor para fora e vão estar colocando isso, né? Como é que eles colocam isso para fora? Através das doenças físicas, através das doenças comportamentais, a qual os animais hoje em dia têm manifestado. Então, o que acontece? Quando eles manifestam essas doenças físicas e comportamentais, eles estão trazendo uma mensagem para o ser humano. Eles estão trazendo esse olhar mais sistêmico e mais profundo do próprio inconsciente de dor do ser humano, a qual ele está se relacionando mais intimamente. E aí eu vou dizer alguns exemplos, eu vou trazer alguns exemplos de atendimentos meus como veterinária e como terapeuta dentro das constelações dos animais que eu tenho realizado, para vocês conseguirem integrar essa troca que eu estou realizando com vocês. Então, assim, eu já fiz constelação de uma galinha, e essa galinha ela estava aí com um sintoma neurológico, e quando a gente colocou ela na constelação, foi trazido realmente a dor do mundo das galinhas, a dor desse mundo aí, a qual a gente infelizmente mata para se alimentar, e aí ela adquiriu um sintoma neurológico. Então a galinha, nós fizemos aí a constelação familiar dela e houve toda uma ressignificação de Ho'oponopono com essa galinha para que ela tivesse realmente a chance de ter melhoras aí no quadro neurológico dela. Isso foi um dos casos. O outro caso foi de uma cliente que ela teve um aborto e ela não revelou isso para a família. Era um segredo de família, nem o marido, nem os filhos dela sabiam. A cadela dela estava com tumor e ela estava sofrendo muito, ela chamava muito a cadela de filha e realmente estava sempre trazendo essa energia, essa frequência de minha filha vai morrer, de minha filha vai morrer. E no final das contas, ela estava
realmente sintonizando a dor que ela teve em ter feito o aborto e não ter lidado com essa dor no inconsciente. E aí a cadela vem realmente, ela desenvolve esse tumor físico para que essa cliente pudesse acessar a dor do inconsciente dela e liberar, ela abrir contato, né? Ela ter contato com essa dor do inconsciente e liberar essa dor para que houvesse espaço para a consciência e o amor e o perdão adentrasse ali dentro daquele universo interior. Nós fizemos a constelação, fizemos o batizado, né? Dessa criança abortada dentro da constelação familiar. A cadela, ela já era uma cadela idosa, ela trouxe a mensagem dela e ela 2 semanas depois ela desencarnou após a constelação familiar que foi realizado. Então esse foi outro exemplo, né? Agora um exemplo que eu vou trazer que é um exemplo pessoal meu. Eu tinha um gato chamado Juca, esse gato era um dos gatos mais favoritos que eu tive, ele era um grande amigo meu. E ele, com 3 anos de idade, ele adquiriu muitos tumores por todo o corpo. E era muito estranho aquilo para mim, porque era muito novo para desenvolver uma doença que realmente foi sistêmica e pegou todo o corpinho dele, né? E em conversa com a minha orientadora de constelação familiar, ela me explicou o seguinte, ela falou assim, Nádia, não faça eutanásia desse animal, fique com ele até o fim desse processo, fique junto dele e realmente sinta e sintonize o que ele está querendo te trazer. Então, esse foi um processo que durou 3 semanas, foi muito doloroso para mim. E nesse momento, eu comecei a acessar o luto dos meus pais, porque meus 2 pais, tanto minha mãe quanto meu pai, já faleceram, e eu sempre tive um bloqueio para acessar o sentir, né? Então, quando eles faleceram, eu não tive contato com o meu sentir do luto, da perda deles, né, muito cedo. E eu bloqueei de alguma forma aqui dentro do meu sistema. E quando esse gato pegou esse tumor, quando ele realmente estava no processo de degeneração, porque era um tumor que não tinha cura, eu comecei a chorar muito, eu comecei a ter muita dores, né, por conta disso, né? Comecei a acessar muita dor interior e eu chorei como nunca tinha chorado naquele momento que eu tinha perdido meus pais. Eu só lembrava dos meus pais, né? Só consegui lembrar do meu pai e da minha mãe. E aí foram 3 semanas muito duras, em que eu liberei tudo que eu precisava liberar, da dor que eu não queria ter contato, né? E aí ela foi liberada através desse animal que adquiriu esse tumor para tá me ajudando a ter contato com essa dor. E num momento com ele, eu chorava muito e eu perguntei por que ele fez isso. E ele disse que se eu não liberasse essa dor, eu ia acabar somatizando um tumor mamário do lado direito. Então que eu precisava liberar essa dor e que ele estava ali em amor incondicional, na amizade por mim, fazendo esse processo, me ajudando a ter contato com essa dor. Pedi que ele não fizesse isso, que ele realmente me permitisse me autorresponsabilizar e tomar conta do que é meu. E ele simplesmente respondeu, estou aqui para isso. Então acabou ele desencarnando, acabou ele realmente falecendo e eu pude ter essa liberação e esse contato com essa dor que vivia dentro do meu sistema, me sabotando, me corroendo, trazendo várias coisas negativas e não permitindo que eu trouxesse mais consciência para mim mesma. Então, para vocês verem como é que de forma sistêmica os animais eles trabalham conosco, né, o tempo inteiro, sintonizando e somatizando o que é nosso. Então, é necessário que em algum momento da nossa evolução a gente possa ser maduro e tenha pés firmes no chão, esteja devidamente curado e realmente desperto da nossa lembrança ao papel ao qual nós viemos fazer no planeta Terra, para que a gente possa liberar os animais. Então eu sempre faço atenção quando os proprietários chamam seus animais de filhos, porque vocês têm que prestar atenção qual que é a frequência e qual é a consciência que é dada a essa relação. Então quando você chama o teu animal de filho, você precisa meditar e refletir o que acontece ali, né? O que está acontecendo, qual é a frequência e qual é a consciência que você está utilizando para chamar um animal de filho, porque tem que lembrar que ele faz parte do reino animal, são reinos diferentes, né? Ele está no reino animal
E nós estamos no reino hominal, e nós vamos realmente nos relacionar com os animais como guardiões, como amigos, como irmãos, né, de jornada no planeta Terra, ensinando e auxiliando realmente um processo evolutivo de ambos os reinos, né? Então a gente tem esse compromisso aí com eles, né? Então precisa ter muita atenção de quando você chama o animal de filho, qual que é a consciência e qual é a frequência que você está utilizando lá. Porque no caso dessa minha cliente que eu citei, ela chamava de filha, mas na verdade, ela no inconsciente dela, ela estava trazendo a lembrança do aborto que ela fez. E isso não estava sendo benéfico nem para ela e nem para aquela cadela que acabou desencarnando com tumor, né? Então precisa trazer essa consciência para quando a gente se relaciona. Pois é, ali, estou vendo aí que você está me chamando de filho. Então apenas traga consciência, entendeu? Traga consciência na palavra, do porquê está trazendo, né? Se está trazendo realmente porque tem um sentimento de amor incondicional, como se fizesse parte da família mesmo, e isso é consciente para ti, ok, não tem problema nenhum. O problema é quando você traz essa palavra filho com o peso da dor de uma falta, de uma ausência, de algo que está faltando ali dentro do ser, né? Então, realmente precisa estar atento de como a gente se relaciona com os irmãos animais, né? Sempre atento para permitir que eles sejam só animais, para permitir que eles vivem o reino dele animal, olhando a gente como exemplo, né? Então, sempre eu faço essa pergunta quando eu atendo um cliente. Qual que é o exemplo que você está dando de humanidade para esse animal que está se relacionando intimamente contigo no dia a dia, né? Quais são os exemplos de virtude, de valores? O que você oferta de positivo para os outros reinos, né? E para mim, hoje em dia, com o grau de evolução que a gente tem, com o grau de consciência que a gente ganhou, para mim é uma coisa assim inconcebível eu matar qualquer tipo de ser vivo, né? Seja ele até uma barata. Eu tenho até um processo aqui com as formigas, que muitas das vezes eu olho para o chão para não estar acertando o micro-universo, né? Aquele universo que muitas das vezes a gente não consegue nem se perceber, porque o ser humano vive distraído, né? A gente vive realmente fugindo, né? O tempo inteiro correndo das nossas próprias dores. Então esse é o ponto, né? O nosso correr das próprias dores, as distrações que a gente o tempo inteiro tenta ir buscar, né, com vícios, com televisão, com bebida, realmente o tempo inteiro não tanto consciente da presença, né, de estar presente, no agora, o tempo inteiro na nossa cabeça está no futuro, no passado, e a gente nem se percebe, né, a gente nem percebe a relação que a gente tem com os outros reinos. A gente simplesmente apaga essa autorresponsabilidade, essa consciência que a gente tem que ter quando se relaciona com os outros reinos. E eu não sei vocês, mas eu, como médica veterinária, eu infelizmente tive a oportunidade de ver os abates dos animais, e é uma coisa assim medonha, é uma coisa assim muito triste. Você vê uma vaca chorando porque ela está sentindo que ela vai ser abatida, ela vai ser tirada da vida, para a gente consumir essa carne, sendo que hoje em dia é completamente desnecessário. O que a gente tem de consciência e evolução alimentar, o que nós evoluímos também na parte de alimentação, isso é completamente desnecessário. Se vocês verem a arcada dentária do Homo sapiens, vocês vão perceber que o canino ele era mais protuberante, ele era muito maior, né? E hoje em dia você vê a nossa arcada dentária quase não tem canino, porque nós estamos num processo de evolução, de até mesmo evoluir nessa nossa reeducação alimentar, e é completamente desnecessário a gente ter que matar os animais para a gente ter que se alimentar. Então, tudo isso, ele vai somatizando doenças no nosso reino nominal e afeta indiretamente todos os reinos. Então, olha a nossa responsabilidade com os reinos e principalmente os animais a qual a gente tem assassinado de forma indiscriminada. Às vezes, eu vou em churrascos, eu não como carne há muito tempo, mas eu sou convidada, às vezes, por alguns irmãos e eu respeito. Eu respeito porque eles estão no ritmo de evolução e de consciência deles. Só que, infelizmente, todo mundo paga um preço, né? Existe um preço a pagar.
E isso não é um preço a pagar que a Ná está pagando sozinha. A gente tem pagado um preço muito alto como humanidade, e humanidade que está completamente adormecida, que está completamente distraída das suas responsabilidades perante os outros reinos, né? Então tem irmãos aí que eu já vi postarem, o pessoal da China, que eles estão colocando roupas nos animais e fazendo eles ficarem em pé. Então eles estão colocando os animais para ficarem em dois pés. E eu já vi irmãos postarem como se fosse a coisa mais linda do mundo. Então olha como que a gente chega à nossa doença e a nossa interferência, porque a gente interfere no reino animal e a gente não pede nem licença para eles. A gente enfia um monte de roupa, a gente humaniza eles e não pede nem licença para ser feito isso. Nem simplesmente sintoniza e observa e tenta abrir um contato telepático com os animais para que eles possam dizer se é autorizado ou não esse nível de interferência a qual nós temos executado sobre eles. Por isso que muitas das vezes o pessoal fala de constelação com os equinos, e também eu vejo muita gente montar os cavalos. Isso para mim não me serve mais, entendeu? Eu tenho uma certa reticência e um cuidado com isso, porque eu não abri um contato telepático de forma consciente com eles ainda. Então eu não sei se aquele cavalo me autoriza a subir nele e montar nele para andar nele. Porque se a gente tivesse um contato telepático com ele que fosse livre e consciente, provavelmente esse cavalo estaria preferindo estar num pasto livre, correndo e aproveitando a vida dele dentro do reino a qual ele nasceu para estar existindo, né? Só que a gente não tem realmente esse contato consciente com eles. Então a gente interfere, a gente se acha dono do cavalo, a gente se acha Deus nesse mundo. Então eu posso fazer com todos os reinos o que eu bem entender, eu corto as árvores, eu mato as formigas, eu mato as baratas, eu mato uma aranha. Eu vi uma irmã esses dias com medo de aranha, até colocou fogo na aranha, e ela falou assim, nossa, que medo da aranha. Eu falei, coitada da aranha, né, que morreu queimada viva, né? Entendeu? Que estava lá no reino dela, a gente acabou invadindo e interferindo aí o reino dela quando construímos, né? Fizemos uma construção em cima das florestas, e aí a gente nem pede licença e queima a aranha, né? Então, assim, várias coisas que a gente nem se atina, né? A gente nem percebe, porque a gente vive com medo, a gente vive distraído, a gente vive inconsciente, vive adormecido, né? E nem observa um animal e pede licença para ele. Por isso que, geralmente, quando falam de costelar com cavalos, eu acho lindo o trabalho, eu já fui, é maravilhoso. Eu só tenho esse cuidado de realmente perceber se o cavalo dá autorização, né? Se ele está dando essa autorização. Quando eu já faço a constelação com os animais, as constelações que eu oferto em São Paulo com os animais, são animais que já somatizaram uma doença física e psicológica. Então, quando eu coloco o animal na constelação familiar, qual que é o meu procedimento? Primeiro eu coloco os 3 reinos, né? O reino animal, o reino, a família, a entidade familiar a qual ele pertence, né, a família humana a qual ele pertence, e o reino animal. E aí dentro da constelação eu peço para ele sintonizar com qual reino ele tem realmente alguma reverberação de sintoma, de sensação, de sentimento. E quase 99% ele me conduz para a família humana. Quando a gente chega na família humana, eu vou sintonizar com qual membro familiar ele está ressoando realmente aquela doença, aquela patologia, quem que ele está manifestando, né? Para quem que ele está levando a mensagem do inconsciente. Aí quando eu determino quem é o membro da família que ele está sintonizando, aí eu sigo para mais ou menos a constelação tradicional, que é ressignificando, achando a origem, né? Trabalhando com frases de cura, e aí eu ressignifico aquele ponto de origem e venho trazendo, sempre observando e avaliando o estado do animal dentro da constelação. E aí quando eu consigo
realmente fazer o corte da sintonização da doença entre o animal e o membro da família humana, e que eu libero o animal para que ele seja apenas animal, aí a gente faz o tratamento, né? Aí eu vejo dentro da constelação qual que vai ser o tratamento pós-constelação, o que ele vai receber pós a constelação, né? Então, quando eu estou lidando com a constelação familiar de animais, quando eu trago esse recurso como terapeuta, eu estou trazendo um animal que já está somatizado uma doença. Então, na verdade, eu estou ali em condição de liberar esse animal dessa sintonização e tentar realmente conduzir ele para uma cura física e psicológica, para que ele possa acessar o papel dele como animal, para que ele possa ser só animal. E aí eu faço o trabalho de consciência com esse humano, né, para que ele possa ter coragem, para que ele acesse recursos e medicinas, para que ele tome conta do que é seu, para que ele pegue a sua dor e ele mesmo consiga trabalhar com a ajuda de outros seres humanos, né, com recursos que hoje em dia a gente tem aí aos montes, né, renascimento, constelação familiar, Theta Healing, yoga, pintura, dança, tudo isso são medicinas que vão ajudar esse ser humano a lidar com aquela dor que muitas das vezes é muito difícil para ele. Ele realmente precisa de bases firmes, e as bases firmes do homem, ele está muitas das vezes presa nas memórias da criança, que ainda está olhando a falta e a ausência do papai e da mamãe. Então a gente faz todo um trabalho psicológico com esse proprietário para que ele possa realmente assumir o que é seu e olhar para a sua dor sem distrair, sem sair do foco, com firmeza, com intento, com cura, e realmente libere o animal para que ele possa ser só o animal, para que esse animal possa estar com a família humana e aprenda com essa família humana. Mas olha o que nós ensinamos para a família humana, para a família animal, desculpa. O que a gente ensina para o reino animal? A gente ensina muitas das vezes para o reino animal o que é discórdia, o que é conflito, o que é briga, o que é medo, muitas das vezes o que é doença, né? Então, olha os exemplos que nós estamos dando para um reino a qual nós deveríamos estar guardianando, né? A qual nós deveríamos ser guardiões e protetores, e exemplos para que eles, num processo de evolução, num futuro de evolução deles, eles possam realmente chegar ao reino hominal, né? Com consciência e com exemplos adequados do que é o reino hominal. Mas infelizmente a gente criou esse grande equívoco aí, a gente está numa humanidade doente, distraída e adormecida, né? Então a gente precisa realmente em algum canto, em algum momento, parar com as distrações e observar, né? Observar o reino animal, ver como é que ele fala, como é que ele se interrelaciona conosco. E não é a nossa mente que acha que é Deus e que acha que realmente é dona desse planeta que vai dizer como que o animal tem que agir, como é que o animal tem que falar. Eles têm a linguagem própria deles, e a gente só consegue realmente ressoar com a linguagem deles quando a gente esvazia o nosso copo e quando a gente nos faz disponível para aprender, quando a gente nos faz de pequeno e realmente para com com essa grandeza toda, essa grandeza egóica, né, de achar que nós somos dono do planeta e nós podemos tirar uma planta, cortar algo, matar uma barata como se a gente fosse dono daquilo. E eles estão no nosso planeta como nós, como donos, como proprietários, como guardiões, como colaboradores, né? Ninguém é mais ou nem é menos, não existe nível de consciência maior ou menor. Existem papéis a qual nós desempenhamos e que deveríamos estar desempenhando, e a humanidade não está desempenhando o seu papel de guardiã. Não está, porque infelizmente a gente come os animais. Isso é um absurdo no nível de consciência e no nível de evolução a qual a gente já se encontra, com tantos recursos e medicinas aí dispostas para nós, a gente ainda se alimentar dos animais, né? E para aqueles que comem carne, eu faço esse convite. Quem quiser ir comigo no abatedouro, eu vou mostrar o que é feito dos animais quando é feito o abate. Para vocês terem consciência, já que vocês querem se alimentar dos animais, terem consciência do que é causado para esse animal, para que vocês ingiram a carne dele e de forma completamente desnecessária. E toda aquela dor e sofrimento a qual a humanidade faz em direção aos animais,
essa dor e sofrimento, ela fica impregnada nas células daquela carne que você se alimenta. Então, olha toda doença, olha todo o equívoco e todo o olhar realmente deturpado e desequilibrado a qual a humanidade se encontra atualmente, infelizmente. Então, fica essa mensagem, fica essa troca. Como médica veterinária, eu trabalho há mais de 20 anos com eles. Eu também tenho aprendido isso porque eu vim de uma família completamente adormecida, eu tive que fazer o meu esforço, eu tive que realmente caminhar, e eu estou caminhando realmente para ganhar mais consciência, para ter uma evolução interior, para aprender com eles, como é que eles falam, como é que eles interagem, e eu tento no meu possível interferir o mínimo possível com eles. Pra vocês verem, uma vez aí, um tempo atrás, no início do ano, eu estava acessando uma dor muito forte mesmo, eu tive um impacto aí com algo que me aconteceu de muito mal que fizeram comigo, né? E em um momento eu segurei o meu gato, que é o Orion, que ele é meu parceiro mais íntimo, e abracei assim para ele e virei e falei assim: Orion, cuida de mim. Aí quando eu atinei a minha distração, quando eu atinei assim, que eu estava fazendo realmente um grande equívoco, eu me alinhei na mesma hora, entendeu? Tirei a poeira, fui fazer fogo, fui fazer minha disciplina, entendeu? Comecei a fazer a respiração, o renascimento comigo mesma, liguei para uma amiga, busquei ajuda de psicólogo. Então, assim, comecei realmente a fazer um trabalho com o reino nominal, que a gente tem vários recursos, né? Pedir perdão a esse gato, sinto muito, peço perdão, te amo e agradeço, fica com o que é teu ou fico com o que é meu. Eu vou cuidar dessa dor eu comigo mesma, e se eu não conseguir cuidar, vou pedir aí realmente uma ajuda de um irmão para estar me ajudando dentro do reino nominal, a qual nós temos aí todos os recursos suficientes para a gente estar realmente cuidando do que é nosso. Eu tenho 100% de confiança de que nós podemos já construir bases sólidas, firmes, para caminhar dentro do nosso reino nominal, sem estar prejudicando e sem estar interferindo os outros reinos. Mas para isso precisa realmente firmeza, consciência, dignidade, né, humildade, para estar olhando para todos os reinos e não se achar Deus, não se achar dono deles, né? Pedir licença por todas as interferências equivocadas, inconscientes que a gente tem levado aí para o reino animal, né? E eu peço perdão a todos eles, em nome da humanidade, porque realmente é muito triste o que tem acontecido, o tanto que a gente tem aí massacrado de forma impiedosa, né? Então, você imagina, se a gente faz isso com o nosso próprio reino animal, o reino nominal, imagina o que a gente não faz de forma distraída, inconsciente, adormecida com todos os reinos, né? A gente passa por cima, infelizmente, sem piedade, né? Então, que possamos encontrar essa consciência dentro do interior de cada um fazendo a sua parte, fazendo essa evolução alimentar, realmente trazendo consciência. Se vocês acham bobagem não comer animais, eu fico sempre fazendo esse convite, eu deixo esse convite aberto, eu levo quem quiser no abatedouro para vocês verem a violência com que é feito isso. E aí vocês trazerem consciência para o que vocês estão se alimentando, para o que vocês estão ingerindo dentro do corpo físico, e isso indiretamente vai estar afetando tanto o energético quanto o espiritual. Então, por favor, despertem, para que a gente possa liberar o reino animal e todos os reinos, para que eles possam viver livres, sem nossa interferência, e que possam realmente estar aí conduzindo em colaboração, porque um afeta o outro, e possamos ter um grande crescimento aí de evolução de consciência, e o nosso planeta possa ser livre, para a gente reinar nele com paz, com prosperidade, com harmonia e bem-aventurança para todos. Tá? E fica essa troca, fica o meu recado. Qualquer dúvida sobre a constelação animal constelação familiar de animais, eu fico à disposição, tá? Eu tenho feito uma parceria com uma ONG em São Paulo. A gente está tecendo aí um dedo de prosa aí para a gente estar dando encaminhamento a isso.
Existem alguns veterinários que já estão despertando para isso, já estão despertando para esse trabalho sistêmico com os proprietários. Ainda é uma coisa que tem muita resistência, porque o ser humano ainda não traz para si, né, as suas responsabilidades perante os outros reinos, não traz nem responsabilidade perante a si mesmo, né? Quanto mais perante aos outros reinos. Mas eu confio 100% na humanidade. Eu sei que a gente está caminhando para uma evolução de consciência e cedo ou tarde uma grande massa crítica aí vai mudar a direção a qual a gente tem ofertado aí a nós mesmos e a todos os seres. Tá? Que o amor desperte em todos os seres, em nós e no mundo inteiro. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus, de todos os guardiões pleiadianos, né, e todos que estão aí realmente sintonizando com a gente para que a gente possa evoluir, né? Gratidão, bom dia para vocês a todos, que possamos realmente olhar os animais de forma diferente daqui para frente, que possamos pedir licença para entrar no campo deles e colaborar de forma positiva e não da forma inconsciente e distraída que temos feito atualmente, tá? Gratidão, eu sinto muito, peço perdão, te amo e agradeço. Namastê, Arro Metaquiase. Vamos, que é só para frente e para cima. Gratidão.